Livro do profeta Isaías 53. Senhor Deus, fala conosco nesta noite pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, esta noite de Santa Ceia do Senhor. Os irmãos encontraram? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Glória a Deus. Esse é um dos textos mais lidos da Bíblia Sagrada. Isaías 53, falando do Messias, 740 anos a 680 anos antes de Cristo, essa profecia foi falada. Isaías, ele teve a revelação do Messias de Deus, teve a revelação do Cordeiro de Deus. Isaías 53 é uma mensagem de esperança para tempos difíceis. Mas como mensagem de esperança se fala de um cordeiro que sofrido, de um homem que sofre nas mãos dos pecadores. Mas é uma mensagem de esperança para esse tempo que estamos vivendo. Aleluia. Não existe mensagem mais linda e mais poderosa e de esperança do que falarmos do Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome do Senhor. É um dos textos mais impactantes das Escrituras. Como outros existem, esse dos profetas mais expoentes, como Isaías profetizou. Encontramos nesse texto alento para a alma, alegria para o nosso espírito, para o nosso homem interior, e esperança para esse tempo difícil, conturbado. Quando lemos o texto de Isaías, nós temos esperança. Isaías 53 é chamado como profeta messiânico, como também o profeta da redenção. Isaías 53 fala sobre a aparição do Messias,
que viria, fala sobre as suas obras, fala sobre a glória do Messias que havia de vir. Policarpo, um dos grandes da igreja primitiva, um dos homens importantes. Policarpo era bispo na igreja de Esmirna. Ele se referia a Isaías 53 como a passagem dourada do Antigo Testamento. Ele dizia que era uma passagem de ouro que havia no Antigo Testamento. Sabemos que toda a Bíblia é importante, né? Mas quando se fala do Messias, aleluia, isso fica realmente, expõe, isso fica mais evidente, mais maravilhoso ainda. Isaías 53 é uma mensagem de esperança para a humanidade caída nos seus pecados. Não há palavra de autoajuda, palavra que possa ajudar. As pessoas tentam dar conselhos de autoajuda. A autoajuda, ela se afirma, antropológica, porque se afirma no próprio homem. E a mensagem do Evangelho, ela é cristológica, ela aponta para Cristo. Enquanto a mensagem de autoajuda está dizendo para você: você pode, você consegue, você é grande, você é o máximo. O Evangelho diz: você é pecador, sem Jesus tu está perdido, a única esperança que você tem é Jesus, sem Ele você vai para o inferno. E é o que nós mais ouvimos hoje, essa mensagem antropológica aqui da autoajuda, esses coaches de hoje, que você vê até mesmo no meio evangélico. Você pode ouvir: você é grande, você pode, você é isso, você é aquilo. Sabe, olha o homem, vai inflando, né? Você é grande, você é poderoso, você tem, você é isso, você é aquilo. O camarada fica... Aí a mensagem da cruz vem com um alfinetezinho nesse balão, esse balãozinho: você é pecador, você é miserável, você está perdido, sem Jesus tu vai para o inferno. Só através de Jesus você será salvo. E essa é a mensagem que os apóstolos pregavam, e essa é a mensagem que nós, igreja, hoje pregamos, e vamos pregar até os nossos últimos dias. Já me falaram que eu estou atrasado, que eu sou antigo, já me falaram uma série de coisas, mas sabe que isso me incomodou? Nada, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você está antiquado, não é bem assim, né? Não é só orar, é só... Amado, quando a pessoa fala assim, não é só orar, principalmente buscar a Deus. Se você não é homem de oração, vai ver os homens de Deus na Bíblia Sagrada, todos eles eram homens de oração. Aí você vai fazer as outras coisas também. Mas se não tem vida com oração, vida com Deus, você está fraco, está faltando alguma coisa. Então a mensagem de Isaías 53, essa mensagem de esperança para essa humanidade caída, essa humanidade que nós estamos vivendo, precisam ouvir o Evangelho da cruz de Cristo. Podemos fazer de tudo pelas pessoas. Eu já fiz muita coisa por muita gente, já ajudei, já dei dinheiro, já dei alimento, amado, e muitos delas, a grande maioria, está tudo lá fora, perdido. Você faz de tudo, e continuo fazendo, porque quando Deus toca no coração da gente, eu vou. Quando eu passo, eu com a minha esposa em lugares, alguns lugares, Deus toca no nosso coração, a gente prepara, e tudo, vamos lá, levamos, e fazemos. Mas um dia desse eu entrei num lugar, amado, difícil. A pobreza é coisa triste, né? Um bocado de crianças deitadas nos biliches, aquela multidão de crianças, aquela cama no meio, uma mulher e uma multidão, porque o homem já tinha saído dali, né? Imagina, uma mulher com um homem deitado numa cama do centro, um bocado de criança em volta, tudo deitado em biliche, aquilo, se eu olho assim, aquele cortiço, onde eu ponho a minha cabeça assim, Deus diz: Senhor Jesus, nesse lugar, comecei a clamar, ficaram tudo assim, levando as coisinhas para Jesus,
Toma essa família, liberta, Senhor, salva, guarda essas crianças aqui, Pai. Tenha misericórdia desse povo, Pai, em nome de Jesus. Aí teve um dos meninos, amém. Glória a Deus. Amados, o que pode salvar, o que pode transformar um homem, é o evangelho da cruz de Cristo. Quando o homem olha para a cruz e reconhece que é pecador, e se humilha aos pés do Senhor Jesus, se arrepende do seu pecado, se volta para Jesus, amado, aleluia, já não vai mais para o inferno. Esse homem agora caminha para o céu, está salvo, aleluia. A principal mensagem da igreja que nós devemos continuar pregando. Então essa mensagem, ela é poderosa, mensagem de esperança para pecador perdido, que está caminhando a passos largos para o inferno. Às vezes a gente prega, fala de Jesus, as pessoas viram as costas. Mas tem uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista, não pare de pregar. Alguém vai te dar ouvido, e essa pessoa que te der ouvido foi enviada pelo Senhor para que você possa pregar o evangelho para ele, para que ela seja salva. Então não desiste daquilo que Deus chamou, continue falando, com força, ou com pouca força, ou sem nenhuma força, continue. Essa mensagem, Isaías 53, é uma mensagem de esperança, que brota, é interessante que nasce da dor e do sofrimento do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Como é que pode uma mensagem nascer da dor, nascer da morte? Essa é a mensagem do Evangelho, aleluia, da morte, da dor, do sofrimento do Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. O Messias prometido é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, Paulo escreveu que, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza pudesse alcançar a muitos. Aleluia, fomos alcançados por Deus. Essa esperança que nasce da dor. Quando o exemplo da ostra, a ostra, quando ela é ferida, ela produz a pérola. Se ela não for ferida, ela não vai produzir nada. Tu vai abrir ela, vai estar vazia. As pérolas são produzidas na dor. Pérolas são produtos da dor. É quando uma substância estranha entra no interior da ostra, ou um parasita, né? Ou um grão de areia entra no interior da ostra, que fere ela. Pérolas é uma ferida curada. A pérola é como uma ferida curada. É no meio da dor que as pérolas são formadas. É no meio das batalhas duras e cruéis que os soldados de Jesus Cristo são condecorados, são escolhidos e separados. É no meio da batalha, quando você está sangrando e está dizendo, não, eu vou cair, eu vou parar, eu não aguento mais. Aleluia, nessa hora o Espírito Santo está olhando para você, eu vou te socorrer. Aleluia, você não vai parar não, você não vai desistir. Aleluia, você é como essa pérola. Nós somos ferido, está ferido, mas está produzindo alguma coisa boa. Caminhada cristã, irmãos, nunca foi fácil, nunca foi mole. Evangelho, eu vejo pela vida que foi dos meus pais, meu pai e da minha mãe, sempre foi duro o evangelho, nunca foi moleza não, mas é maravilhoso. Esses dias conversava com um irmão meu, e ele dizia as humilhações sofridas nesse entreposto que a gente trabalhava. Ninguém conhecia Jesus ali, chamado do crente, aquelas palavras pejorativas, era colocado de lado em tudo, era menosprezado. Chegou o fim que Deus nos tirou de lá. O que Deus queria era isso, estivéssemos pregando o Evangelho,
Aleluia. Nas igrejas, está meu irmão ali na ponta da praia, estou aqui. Tem um irmão lá em Angra dos Reis pregando o Evangelho. Aleluia. Minha irmã lá no Guarujá. Aleluia. O que Deus queria era que o Evangelho fosse pregado pela nossa família. Aleluia. Às vezes a gente põe a cabeça numa coisa, acha que é aquilo que está certo, mas quem está certo é o Senhor. Aleluia. O crente sempre vai ser desprezado pelo fato de você amar Jesus. Quando você diz que é outra coisa, mas quando você diz que é um cristão, você perde toda a moral com a turma. Ele já não quer estar contigo, não quer andar contigo, não quer te ouvir. Mas melhor assim, prefira andar com Deus, prefira estar com Jesus. Lá na frente vai se mostrar aquele que está certo e que está errado, e aquele que anda com Deus tem um céu para alcançar, e o homem sem Jesus está perdido e vai para o inferno. Jesus sofreu muita dor, o sofrimento do Cordeiro. Esse sofrimento do Cordeiro foi tão maravilhoso e é tão impactante nessa escritura de Isaías 53, que chamou a atenção do eunuco de Candace, que foi a Jerusalém adorar a Deus, em Jerusalém, e voltando para sua casa, na sua carruagem, estava intrigado com essa escritura de Isaías 53. Ele olhava aquele sofrimento de Cordeiro, não estava entendendo, mas aquilo lhe chamou a atenção. Certa vez, abrindo um parênteses, falaram dessa passagem sem citar nada de Jesus, num lugar que nem se conhecia, assim, não tinha cristão algum. O texto de Isaías 53 foi falado, e no final do texto alguém disse: isso aqui está falando sobre Jesus? Isaías 53 fala de Jesus. E o eunuco de Candace, um oficial de Candace, um homem importante, ele estava espantado com essa mensagem de Isaías 53. Ele foi em Jerusalém adorar a Deus, mas no caminho as escrituras estavam abertas e ele não entendia o que representava aquele Cordeiro. E quando tem alguém assim, Deus sempre vai enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus para explicar. Porque quem prega o Evangelho não são os anjos do céu, é a igreja de Deus que prega o Evangelho. Aí Deus enviou Filipe para lá, para o deserto, para pregar para ele, no meio da carruagem caminhando. O Filipe correu do lado da carruagem, e o homem estava lendo, disse: você está entendendo o que você está lendo? Ele: não. Você pode me explicar? Eu posso, sobe aqui. E Filipe prega para ele o Evangelho de Jesus, falando para ele: esse Cordeiro de Isaías 53 é o Jesus Cristo, que há poucos dias foi morto aqui em Jerusalém, deu a sua vida. E tem mais uma coisa: ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Quando aquele homem recebe a mensagem, ele pergunta para Filipe: eu quero me batizar agora. Olha o desejo que vem no coração do salvo, né? Eu quero batizar agora. Tem alguma coisa que impede isso? Filipe disse: não, se você crê de todo o coração. Eu creio. Aleluia. Encontraram água, e ali ele foi batizado, e a Bíblia diz que ele seguiu feliz o seu caminho. Quando o homem encontra Jesus, ele é um homem realizado, ele é um homem feliz. E Filipe, Deus cuidou dele. De repente, sumiu dali e foi aparecer em outra região. A missão não tinha acabado, ainda havia muito para fazer. Aleluia. Mensagem de esperança. Aleluia. Glória a Deus. Ao ver os homens, escondi o rosto, e dele não fizemos caso algum. Não havia quem se preocupasse com o Cordeiro, com o Messias. Não havia ninguém que olhasse para ele. Não havia misericórdia nos homens, eles não fizeram caso algum, eles não tinham misericórdia com o sofrimento dele, mas eles o desprezaram.
Isaías diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Às vezes você olha os textos da Bíblia, você fica, meu Deus, como o homem é ruim. A gente olha, os homens são maus e ruins, mas a gente tem que olhar para nós. Nós somos pecadores e maus na nossa natureza. O mais rejeitado, aquele homem que aonde ia curava os doentes, aquele homem que tinha prazer de abraçar e abençoar as crianças, aquele homem quando falava os espíritos imundos iam embora, aquele homem que abençoa 5 pães e 2 peixes, de repente alimenta 5 pães e 2 peixes apenas, abençoado por Jesus, alimenta uma multidão com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão de pessoas, e depois multiplica o pão novamente. Na segunda multiplicação, esse Jesus que abençoou, que amou os homens, que perdoou pecados, que acalmou a tempestade das águas, quando os discípulos estavam apavorados. Agora, Isaías nos diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Em João 1, no capítulo 11 do Evangelho, nos diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Fecharam, o seu povo fechou a porta para ele. Eu estou falando do Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que tem o poder para criar todas as coisas. Porque quando Jesus estava no Getsemane, olha o poder de Jesus, hein? Quando estava todo mundo aquela escuridão, né? Aonde está Jesus? De Nazaré, onde está Jesus? Quando Jesus, no meio da multidão que estava, e Jesus disse, sou eu, na hora eles caíram por terra. Olha só, Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, e torno a tomá-la, porque este mandamento recebi do meu Pai. Aleluia. Todo o poder estava na mão dele, mesmo sendo homem, mesmo ele se despojando da sua glória, Jesus nunca deixou de ser Deus, viu? Ele nunca deixou de ser Deus, era 100% Deus e 100% homem, era Deus vivendo entre nós. Mas ele foi o mais rejeitado dos homens, rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado por religiosos da época, fariseus, saduceus, sacerdotes, sumo sacerdote, que o chamavam de mentiroso. Olha só, chamavam o Filho de Deus, não é eu e você. Às vezes a gente fica ofendido, né? Me chamou de mentiroso, repete. O ser humano é todo nervosinho, nós somos todo nervosinho, né? Chamavam Jesus de mentiroso, de blasfemo, aquele que trazia blasfêmias, olha só, de pecador, de beberrão, porque Jesus ia na casa dos publicanos. Chamava Jesus e até mesmo de possesso de demônios, de endemoniado. Está falando do próprio Deus. Olha o que os homens estavam fazendo com o próprio Deus. Esse Jesus foi perseguido. Olha a ovelha de Isaías 53, o Messias, nosso Cristo, perseguido desde criança. Herodes o Grande, ele fez de tudo para tirar a vida de Jesus, mas não conseguiu. Amado, o diabo nunca vai conseguir os seus intentos, sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. O diabo pode tentar de todas as maneiras usar pessoas, usar de todos os artifícios para tentar destruir a nossa vida, mas jamais vai conseguir, porque conosco está o Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Quando Herodes todo mandou matar crianças de 2 anos para baixo, Herodes o Grande, e matou muita criança, mas não conseguiu tocar em Jesus, porque Deus falou com José: José, sai agora, foge, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Não vai tocar nele.
Eu quero dizer, o diabo não vai tocar na tua vida, não vai tocar naqueles por quem você está orando e intercedendo. Sabe por quê? Porque aquela vida ali é do Senhor pela fé. Você está chorando sobre a vida dela, você está orando por ela. Vai chegar uma hora que aquela pessoa vai servir a Deus também como você. O diabo quer matar, quer destruir, é a obra dele. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Herodes fez de tudo, Herodes o Grande. O Herodes Antipa, que sucedeu, ele queria escarnecer de Jesus. Quando Jesus sendo julgado, foi na presença dele. Ele queria que Jesus fizesse apresentações, né? Curasse gente, fizesse milagre, fizesse demonstração de poder. Jesus não abriu a boca. Nenhum A, nenhum B da boca de Jesus. Jesus ficou calado. Ele ficou irritadinho. Sai daqui! Mas naquele grande dia, quando céu e terra vai fugir, ele vai estar diante do grande juiz, e esse juiz é o próprio Jesus quem vai julgá-los. E eu quero ver ele olhar para os olhos de Jesus. Naquele dia ele vai ver quem é quem. Quem é o Senhor de todas as coisas. Herodes o desprezou. Foi desprezado por Pilatos, quando lava as mãos, entregando para ser morto, fugindo da responsabilidade que tinha como governador. Humilhado pelo Sinédrio, que forjou falsas testemunhas. Olha, para eles pegarem Jesus, tiveram que forjar falsas testemunhas, para dizer que Jesus era mau, falava coisa ruim. Só forjaram falsas testemunhas para acusá-lo, acusado de blasfemo, e depois cuspiram no seu rosto. O Filho de Deus, passando isso por amor a mim, por amor a você. Em meio a tanta agonia e sofrimento que Jesus estava passando, os discípulos não ficaram, não, tudo junto com ele, né? 3 anos e meio ali junto, agarradinho, comia junto, até orava, alguns momentos estavam juntos na oração. Mas na hora do seu sofrimento, da sua agonia, eles fogem e o abandonam. Judas o trai, Pedro nega. Ainda hoje, nesse tempo de hoje, Jesus tem sido rejeitado por aqueles que ainda preferem amar o pecado, continuar na imundície, desfazendo da vontade do Senhor. Ainda hoje, muitos estão rejeitando Jesus, estão desprezando o Senhor, o Todo-Poderoso. Foi ferido pelos açoites. Jesus foi muito açoitado, ponto do seu corpo ficar dilacerado. Eram chicotes que tinham pedaços de ferro nas pontas e pedaços de ossos. Aquilo, quando batia e puxava, era como um arado. O salmista diz que o corpo de Jesus ficou arado como a terra. No meio dos homens, ele veio salvar. Jesus é chicoteado violentamente por os homens sanguinários, como eram os romanos. Por ordem de quem? Dos judeus. Jesus foi humilhado pelaquela multidão que gritava, aquela multidão que viram as suas maravilhas, os seus feitos, comeram do pão. Agora a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Cai o seu sangue sobre nós. Eles não tinham ideia do que estavam falando, o que vinha sobre eles. Jesus foi ferido, humilhado, quando colocam na sua cabeça uma coroa de espinhos de acácia, muito grandes, que quando é colocado aquilo
entrava e perfurava a cabeça de Jesus. E depois de colocarem a coroa de espinho, eles batiam com vara na cabeça de Jesus, para que a coroa fixasse mais ainda na sua cabeça. Seu rosto ficou todo deformado, inchado e ensanguentado. E como diz Isaías, como o cordeiro mudo, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus não gritou, Jesus não amaldiçoou, Jesus ficou calado de tudo aquilo que estava sofrendo. Foi humilhado quando foi despido na cruz, como um condenado, como um malfeitor, colocado entre dois homens maus, dois malfeitores, o Santo de Deus, o Filho unigênito de Deus, entre os pecadores. Mas ele nunca pecou, a sua boca nunca pecou. Ele era santo, santo e santo. Foi ferido com cravo nas mãos, os cravos rasgaram as suas mãos e penetraram, cravo nos pés que rasgaram e penetraram nos seus pés. Teve o seu lado rasgado com a lança. Quando Jesus fala para Tomé: Tomé, você não crê que sou eu aqui? Toca aqui nos meus cravos e toca na minha ferida. Dava para colocar uma mão nas feridas de Jesus, uma mão fechada inteira aqui dentro. Era o Cordeiro de Deus, levando sobre si os nossos pecados, de homens pecadores e obstinados para o mal como nós. Às vezes nós terceirizamos, né? É eles, é os homens, somos nós que pecamos e que falhamos e que erramos. Somos nós que transgredimos os mandamentos do Senhor. Foi crucificado, mas ali na cruz salvou um pecador, um que estava crucificado também. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, perdoa-lhes e não impute a eles esses pecados. Pediu perdão pela humanidade que estava lhe ferindo. Mas na hora da sua morte, antes da sua partida, da sua morte, ele dá um brado: está consumado, tetelestai. A obra que eu vim realizar na terra está consumado. Aleluia, 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 glória a Deus. Ele se fez pecado por nós e agora realiza a obra completa na cruz do Calvário. Aleluia. Ele carrega sobre si os nossos pecados e as nossas maldades. Naquela cruz, a nossa iniquidade estava sobre ele, toda mentira dos homens estava sobre ele, todo o crime terrível que você pode imaginar, de natureza sexual, de todo tipo de natureza, estava sobre Jesus. Toda impureza estava sobre ele. Ele se fez maldito por nossa causa. O castigo que hoje nos traz a paz, o castigo estava sobre ele. Ele estava sendo castigado. A fúria, a ira de Deus estava caindo sobre seu amado filho. A fúria de Deus caindo sobre o seu próprio filho amado, por causa dos pecadores. Ele carrega no seu corpo os nossos pecados, toda sujeira, toda desgraça.
E é por isso que hoje nós podemos abrir a boca, que nós somos livres. Aleluia! Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Você pode declarar hoje, nesta tarde: eu sou livre, Jesus me libertou. Pode declarar bem alto: eu sou livre, eu sou livre, Jesus me salvou. Glória a Deus. Aleluia, é o Cordeiro, é o Isaías 53, é mensagem de dor, mas que traz esperança para a humanidade. Ele tomou o nosso lugar na cruz. As suas feridas eram as nossas, porque é eu que tinha que ser ferido. Suas chagas eram as nossas chagas, a sua dor é a nossa dor, seu sofrimento era o nosso sofrimento, a sua morte era a nossa morte, porque foi nós que pecamos. Todos pecaram, disse o apóstolo Paulo em Romanos, e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todo homem havia pecado. Agora Jesus paga o preço, entregando a sua própria vida no Calvário. Aleluia! Aquelas chicotadas, aqueles açoites, aquela vergonha, aquelas bufetadas que ele levou, eram para nós. Jesus tomou o nosso lugar. Eu não estou falando de qualquer um, estou falando daquele que era louvado pelas hostes angelicais. Imagina, os anjos o adoravam, as hostes de anjos, milhares e miríades de anjos e milhares de anjos o adoravam. Estou falando deste. Ele foi ferido e humilhado pelos homens até a morte, e morte de humilhação, morte de cruz. A natureza, quando nós lemos o texto da Bíblia Sagrada de Mateus, nós vemos que a natureza fica revoltada, como a natureza não se contém com a maldade dos homens. Olha o que diz em Mateus 27, versículo 50 em diante: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou. A palavra começa a se cumprir. O véu que fazia a separação entre Deus e o homem, só o sumo sacerdote podia fazer súplica pelos homens. O véu no templo se rasga de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Está escrito em Mateus 27, 50 em diante. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Esse fato da ressurreição daqueles que morreram aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Esses que entraram na terra, cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e aqueles que com ele estavam, que guardavam a Jesus, vendo o terremoto, vendo o tremor de terra e as coisas que haviam acontecido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Zacarias 13, versículo 7, uma parte do versículo diz que fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O pastor de Israel é ferido. Aleluia. O pastor, o sumo pastor, é ferido pelos homens. Na cruz, Jesus foi abandonado e desamparado, para que eu e você fosse aceito. Jesus foi condenado pela lei, para que fôssemos libertos do jugo da lei. Ele bebeu o amargo fel, porque Jesus num momento pediu água, e eles deram um vinagre.
Ele bebeu aquele amargo fel para que eu e você pudéssemos beber da água da vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta tarde. Dá glória a Jesus. Aleluia. Esta obra gloriosa que fez por nós. Aleluia. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou as nossas dores, as nossas doenças sobre si. Ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro pascual oferecido, morto ali no Egito. Aleluia. Para que o anjo destruidor não matasse o povo de Deus. Quando o povo de Deus estava comendo do cordeiro e colocaram o sangue nos umbrais, o anjo da morte não podia matar o povo de Deus. Ali estava o cordeiro sendo sacrificado. Jesus é o cordeiro pascual. Jesus é o cordeiro do livramento. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aonde tinha povo de Deus, na terra de Gósen, que comiam do cordeiro, e tinham os umbrais com sangue, a marca do sangue estava nos umbrais da porta. O anjo destruidor não podia passar. O sangue do nosso Jesus é poderoso. Aleluia. O diabo sabe e conhece cada um daqueles que servem ao Senhor, porque na tua vida tem a marca do sangue de Jesus Cristo. Ele consegue ver de longe. Ele sabe quem é você, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro dentro da tua vida. Aleluia. Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence ao Senhor. Aleluia. E Isaías 53 no versículo 11 diz que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará feliz, ficará satisfeito. Aleluia. Glória a Deus. Hebreu capítulo 12 e versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, por tudo aquilo que estava, a recompensa que viria, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, e Ele está entre nós nesta tarde, onde nós vamos tomar da santa ceia do Senhor. Filipenses, para estar encerrando o capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se ainda mais a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Mas não termina aí. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ele é Senhor. Ele venceu. Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Jesus venceu, e eu e você, igreja do Deus vivo, vencemos com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e vencemos com Ele. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé?